Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, sempre o grande és o primeiro. Da França. O clube francês oferece 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais, para tirá-lo do tricolor, que vê a negociação com bons olhos. Se o jogador for vendido por esses valores, iria se tornar o defensor mais caro já negociado pelo futebol brasileiro na história, ultrapassando Murilo, que saiu do Corinthians para o Nottingham Forest, da Inglaterra, neste ano. O atleta de 21 anos, à época, custou cerca de 13 milhões de euros, 69 milhões de reais na cotação atual, ao clube inglês. A lista ainda tem na segunda posição o colombiano Yey Mina, vendido pelo Palmeiras ao Barcelona em 2018 por 12,4 milhões de euros, 66 milhões de reais. O terceiro colocado do ranking é o ex-zagueiro Breno, que saiu do São Paulo para o Bayern de Munique no final de 2007, por 12 milhões de euros, 64 milhões de reais. Entre os defensores mais caros, ainda estão nomes como Gemerson, Thiago Silva e Maicon. Possível venda de Beraldo pode salvar os cofres do São Paulo. A venda de Beraldo será essencial para os cofres do São Paulo. Com um déficit de cerca de 90 milhões de reais previstos para o fim deste ano, a quantia adquirida pelo clube amenizaria o prejuízo no balanço financeiro. Se o tricolor fechar a venda para o PSG, iria arrecadar 64 milhões de reais, tendo em vista que o time é dono de somente 60% dos direitos econômicos do atletas. Outros 20% estão ligados ao 15 de Piracicaba, que ajudou na formação, e a última fatia, também de 20%, pertence ao próprio jogador. Recentemente, o São Paulo recusou uma proposta do Zenit, da Rússia, de 18 milhões de euros, e via o Leicester City sinalizar com uma oferta de 20 milhões de euros. Entretanto, Beraldo e seu staff priorizavam os clubes da primeira prateleira da Europa, até pensando em uma possível convocação para a seleção brasileira no futuro. O PSG não está disposto a aumentar os valores. Se a negociação for confirmada, o jovem de 20 anos já se tornaria o zagueiro mais caro já vendido pelo futebol brasileiro. Beraldo saiu de Cotia para virar titular absoluto da equipe de Dorival Júnior, sendo peça fundamental na conquista do título da Copa do Brasil. Ele marcou um gol em 48 jogos nesta temporada. Seu contrato com o São Paulo vai até agosto de 2028. Veja o top 10 dos zagueiros mais caros vendidos por clubes brasileiros. Murilo, do Corinthians ao Nottingham Forest, 13 milhões de euros, 69 milhões de reais na cotação atual. Yey Mina, do Palmeiras ao Barcelona, 12,4 milhões de euros, 66 milhões de reais. Breno, do São Paulo ao Bayern de Munique, 12 milhões de euros, 64 milhões de reais. Gemerson, do Atlético Mineiro ao Mônaco, 11 milhões de euros, 58 milhões de reais. Léo Duarte, do Flamengo ao Milan, 10,6 milhões de euros, 56 milhões de reais. Nathan, do Bragantino ao Napoli, 10 milhões de euros, 53 milhões de reais. Thiago Silva, Fluminense ao Milan, 10 milhões de euros, 53 milhões de reais. João Vitor, do Corinthians ao Benfica, 9,5 milhões de euros, 50,7 milhões de reais. Wallace, do Cruzeiro ao Braga, 9,5 milhões de euros, 50,7 milhões de reais. Maicon, do São Paulo ao Galatasaray, 8 milhões de euros, 42,48